Então, o Federal Reserve acabou de cortar as taxas de juros em 25 pontos base. A Etherealize acabou de lançar seu relatório Por que Blockchains? Por que Ethereum? Esse é um relatório realmente interessante. Ele traz muitas informações muito boas sobre por que o Ethereum vai se tornar a camada fundamental do sistema financeiro global. E eu vou abordar um ponto muito interessante que as pessoas estão deixando passar sobre a fila de saída do Ethereum disparando para 45 dias. Então, nós vamos falar sobre isso. Na verdade, existe um lado muito otimista em relação à fila de saída dos validadores, mas vamos em frente e mergulhar nesse assunto. Então, obviamente, como eu disse, o Fed cortou as taxas de juros em 25 pontos base. Eles estão esperando 3 cortes para este ano. Então isso é uma notícia muito boa. Isso significa que as taxas de juros vão cair ao longo do restante do ano, até o Natal, na reunião de dezembro. E o que isso vai fazer na prática é aumentar a liquidez global. E quando a liquidez global aumenta, isso significa que ativos de risco e afins vão ser impulsionados. A economia é estimulada porque tomar dinheiro emprestado, ou seja, o capital, acaba ficando mais barato. Eles disseram que continuam reduzindo o balanço patrimonial, então eles ainda estão vendendo ativos, isso ainda não se transformou em um ambiente estimulativo, no qual eles realmente compram coisas como títulos lastreados em hipotecas. Vamos ver. Eles disseram que os efeitos das tarifas sobre a inflação ainda precisam ser observados. Então, basicamente, eles estão dizendo que não estamos vendo uma inflação massiva vinda dessas tarifas, com as quais estivemos um pouco preocupados ao longo do ano. Portanto, no geral, a reunião teve um tom mais brando. Se você quiser conferir coisas como essa, pode acessar o forexfactory.com. Há um calendário econômico que eu costumava usar quando fazia muitas operações de trading. Basicamente, você não quer operar durante eventos econômicos, mas pode entrar aqui e olhar para a quarta-feira hoje e ver os relatórios. Ele vai te mostrar, assim que for divulgado, qual foi a decisão. Você pode olhar a declaração do FOMC e tudo mais. É uma ferramenta realmente muito boa aqui. Um calendário econômico do Forex Factory. Então agora vamos entrar no relatório. Então, se perceberem que Wall Street precisa de uma blockchain, essa blockchain é um relatório sobre a Ethereum. Então vamos lá, quero abordar algumas das partes mais interessantes aqui. Então, se você quiser conferir isso, vá até a conta deles no Twitter, faça o download do PDF e leia tudo. Mas alguns dos pontos principais aqui dizem que pagamentos transfronteiriços, um mercado anual de quase 200 trilhões em volume, levam de 3 a 5 dias para serem liquidados. Passam por vários bancos correspondentes, cada um cobrando de 2% a 5% em taxas. Então, isso remete àquela narrativa das stablecoins lá em janeiro, sobre a qual temos falado, onde basicamente o presidente disse que quer expandir a dominância do dólar pelo mundo. E como você faz isso? Você faz isso através das stablecoins. Eles já falaram sobre isso repetidamente. E o que isso vai fazer é que as stablecoins vão basicamente substituir o sistema de pagamentos transfronteiriços, porque stablecoins, blockchains, não conhecem fronteiras. E você consegue programar a conformidade dentro da infraestrutura das stablecoins. Então, à medida que essas coisas forem sendo desenvolvidas, esse sistema antigo vai ser substituído por um que é muito mais rápido. É sem fronteiras. Assim você vai conseguir expandir seu negócio pelo mundo todo, em vez de ter essas barreiras criando atrito para que as finanças se expandam e gerem mais oportunidades para todos. Sabe, esse é um ponto realmente sutil, porque as finanças, como as instituições financeiras, têm a oportunidade de atualizar sua infraestrutura financeira, o que significa que vão poder lucrar muito mais, mas também vão criar uma experiência melhor para seus clientes. Elas vão conseguir expandir seus negócios além das restrições das fronteiras de um país. Então, estamos realmente caminhando para uma economia global muito maior. Então, mais alguns pontos aqui. Os valores mobiliários tradicionais, normalmente, eram negociados com liquidação T mais 2, mas na verdade passaram para T mais 1, o que significa que levava 2 dias para que esses valores mobiliários fossem realmente liquidados. Mas com valores mobiliários tokenizados, você consegue liquidar as transações instantaneamente. Então, isso representa um enorme benefício de custo para as instituições financeiras, pois a liquidação T mais 2 acaba travando o capital, criando riscos que custam bilhões à indústria anualmente. E eles continuam dizendo que as instituições financeiras perdem mais de 50 bilhões de dólares por ano devido a ineficiências operacionais causadas por sistemas isolados. E, na verdade, eu estimaria que esse valor é muito maior do que isso. Porque, se você pensar no custo de oportunidade de ter capital travado, levando dias para liquidar sem poder fazer negócios financeiros globalmente.
Há muita oportunidade perdida aí que o Ethereum vai desbloquear para todos que constroem no ecossistema Ethereum. E, portanto, os benefícios imediatos que você vai ver aqui com a tecnologia blockchain de finanças on-chain eliminam os atrasos de liquidação que acabamos de mencionar. Você conta com automação por contratos inteligentes para acordos financeiros complexos. E isso realmente vai entrar em cena. Quero dizer, você já tem interações financeiras complexas hoje em dia, mas quando você entra em um ambiente onde a IA está na blockchain, ela poderá controlar esses contratos inteligentes, automatizando sistemas de folha de pagamento, envio de impostos. Você poderia basicamente ter uma corporação gigantesca com uma única IA CPA especializada e dedicada apenas para realizar transações e processos contábeis. E tudo isso pode ser automatizado por meio de contratos inteligentes. Então, novamente, esse é um enorme benefício de eficiência operacional para empresas que constroem on-chain. Mas a verdadeira vantagem do blockchain, e especialmente do Ethereum, vem dos efeitos de rede globais. Isso unifica ativos e participantes, conectando ativos digitais através de, e essa é a parte realmente importante, uma camada de liquidação neutra. E o motivo pelo qual você precisa ter isso em uma camada de liquidação neutra é porque, por exemplo, vamos supor que você é um empresário e quer fazer negócios com alguém na Rússia, na China ou em qualquer outro país que você não confia. Você não confia que o governo deles vai fazer cumprir o contrato. Eles não confiam que o seu governo vai fazer cumprir qualquer contrato que vocês firmarem. Mas se você programar um contrato inteligente para qualquer transação comercial que esteja realizando em uma camada de liquidação neutra, que não tem lealdade a nenhuma entidade, sua lealdade é consigo mesma e com a rede, e tudo o que for programado dentro dessa rede será executado. E é por isso que uma camada de liquidação neutra é tão crucial para as finanças globais e instituições financeiras. Ela reduz o risco de contraparte. Bem, o que é risco de contraparte? Isso basicamente significa que, se eu fizer um acordo com você, digamos que eu queira comprar uma maçã e te dou $1, o risco de contraparte seria que você não me desse essa maçã. Mas eu já te dei o dólar. Mas os contratos inteligentes eliminam, de forma eficaz, a contraparte, a outra pessoa na transação, como um risco dentro do acordo. Então isso é algo enorme para os efeitos de rede globais. As instituições financeiras vão poder expandir seu alcance e haverá muito mais oportunidades para que a pessoa comum faça operações financeiras e construa riqueza e prosperidade para si mesma em todo o mundo. Isso potencializa a liquidez, a inovação e as oportunidades. Então, na minha visão, essa é a verdadeira vantagem do blockchain, a verdadeira vantagem do Ethereum. E todo o resto meio que vem depois disso. Não é que isso não seja importante, é só que todo o resto meio que se encaixa, como contratos inteligentes, NFTs, todas essas coisas, só são possíveis porque existe essa camada neutra de liquidação na qual ninguém precisa se preocupar com o risco de contraparte e afins. Sinto que estou divagando, então vamos seguir em frente. O Ethereum é a fundação inevitável do sistema financeiro global. Então, eles continuam dizendo aqui que a combinação de confiabilidade comprovada e domínio do ecossistema do Ethereum faz dele o único blockchain viável para as finanças institucionais. Com 1,1 milhão de validadores, 100% de tempo de atividade desde 2015, quando foi lançado, e 1 trilhão protegido, o Ethereum oferece garantias de segurança incomparáveis. O ecossistema Ethereum contém 80% de todos os ativos do mundo real em blockchain, avaliados em mais de 11 bilhões de dólares, excluindo as stablecoins. O ecossistema Ethereum processa 62% de todo o volume de stablecoins e detém mais de 150 bilhões de dólares em stablecoins. Na verdade, é ainda mais. Agora está em 175 bilhões da última vez que verifiquei. Você pode conferir isso no GrowThePide. Então você pode acessar growthepide.com, você vem aqui em ecossistema, e então você pode rolar para baixo e ver um gráfico muito interessante. Olha, na verdade subiu mais 1 bilhão. Então, o suprimento de stablecoins no Ethereum. E este é um ecossistema Ethereum. Ou seja, está incluindo todas as Layer 2s porque é um único sistema. Você tem as Layer 2s do Ethereum. Existem camadas na rede Ethereum, assim como você tem camadas em uma cebola. Isso não significa que não faça parte do Ethereum. Então, você tem 176,4 bilhões em stablecoins. E isso só continua a disparar. Porque o Ethereum é a escolha preferida para as finanças institucionais e isso só vai continuar a se multiplicar.
E é por isso que eu insisto tanto que, se você está construindo ou pensando em construir na blockchain e atualizar sua infraestrutura financeira, construa no ecossistema Ethereum. Por quê? Porque você estará aproveitando efeitos de rede já estabelecidos e seu negócio será protegido por um sistema comprovadamente confiável e credivelmente neutro. Você sabe, isso é algo que você pode alcançar globalmente. Você não precisa se preocupar com ele saindo do ar porque possui múltiplos clientes, tem 100% de tempo de atividade. Conta com 1,1 milhão de validadores protegendo a rede totalmente descentralizada, mas também é a maior economia em blockchain. Possui os maiores efeitos de rede, e realmente, se você não entende o que são efeitos de rede, pense neles como oportunidades. Quanto maiores os efeitos de rede, mais pessoas estão nesse ecossistema, mais aplicações, mais stablecoins, mais oportunidades você tem para expandir seu negócio. Se você vai lançar um negócio de e-commerce, vai lançá-lo na Amazon porque eles têm muito tráfego. Você pode pensar da mesma forma. Você quer ter muito tráfego para que seu negócio prospere. E, sabe, é por isso que eu digo que essas outras blockchains de camada 1 vão ter dificuldades, porque basicamente elas precisam começar do zero. Eles estão tentando construir um ecossistema isolado e, essencialmente, tentando criar uma blockchain de camada 1 isolada e reclusa que não está sendo construída dentro do ecossistema Ethereum. E assim, eles estão se cortando dessa economia mais ampla. Você sabe que pode construir exatamente essa infraestrutura personalizada que você está tentando construir na sua camada 1, como uma camada 2 do Ethereum, exceto que você se beneficia. Você aproveita os efeitos de rede do Ethereum, você obtém confiabilidade comprovada e tempo de atividade garantido, você pode ter seus ativos em uma rede global credivelmente neutra, que não tem tempo de inatividade. Quero dizer, é realmente... Não há motivo para você querer construir um sistema isolado, além de, quero dizer, simplesmente não entendo por quê, porque as pessoas estão fazendo isso. Simplesmente uma enorme desvantagem para o seu negócio. E, sabe, eu realmente acho que o grande motivo é que as pessoas querem esse prêmio de token de camada 1, o que para mim é simplesmente bobo, porque você está sacrificando um crescimento massivo ao construir dentro do ecossistema Ethereum e sair na frente. Por alguns ganhos de curto prazo de, bem, talvez a gente consiga um prêmio de L1 e então possamos vender alguns desses tokens de L1, sabe, para fazer um dinheiro rápido. Quando você pode começar a construir um negócio de verdade dentro do ecossistema Ethereum e fazê-lo crescer massivamente, obtendo uma enorme vantagem sobre a concorrência, porque eles estão demorando mais para começar a construir. A vantagem de ser o primeiro a se mover é realmente importante. E só porque você tem a vantagem de ser o primeiro a se mover dentro do seu negócio já estabelecido, não significa que você não possa ser ultrapassado por outra empresa que está avançando e começando a construir no ecossistema Ethereum, enquanto você está aqui brincando, tentando pegar algum prêmio de camada 1 e vendo seu negócio lutar para sobreviver. Porque o que vai acabar acontecendo se você construir, por exemplo, uma blockchain de stablecoins e tudo o que você está tentando fazer é criar stablecoins, essas stablecoins vão querer interagir com o ecossistema Ethereum. Elas vão querer comprar NFTs. Elas vão querer comprar RWAs que foram tokenizados no Ethereum. Elas vão querer interagir com o DeFi do Ethereum. E então, o que vai acabar acontecendo é que o dinheiro vai sair do seu ecossistema para ir para a economia blockchain do Ethereum. E você só vai tornar as coisas mais difíceis para os seus clientes. Então, o que eles vão querer fazer é, seus clientes vão dizer, quer saber, dane-se isso. Eu não quero estar na sua blockchain. Eu quero estar aqui no Ethereum, onde posso participar de uma economia mais ampla. Sabe, meu 401k está lá no Ethereum. Por que eu iria querer, sabe, eu não quero ficar aqui nesse sistema isolado. E então você vai perder negócios. É simples assim. Sabe, é como tentar injetar um monte de dólares em uma economia onde não existe economia. Simplesmente não faz sentido. Quero dizer, se você pensar em dólares, moedas, stablecoins, elas têm um propósito. É para ser gasta. E você está construindo uma stablecoin onde não há nada que possa ser gasto. Isso não faz sentido algum. Enfim, seguindo em frente. Quero passar por essa parte e depois vamos para a fila de staking. Então, nas finanças tradicionais, agora você tem liquidação, que é T mais 1 ou T mais 2. Você tem janelas de lote, transferências bancárias que levam vários dias. A vantagem do Ethereum para você, como instituição financeira, é que você terá transações instantâneas. Liquidação 24 horas por dia, 7 dias por semana, entrega contra pagamento.
Então, agora, voltando ao momento atual, você tem ineficiências de capital, como capital preso, liquidação, float, implantação lenta. Enquanto que se você migrar para o Ethereum com tudo tokenizado, o reuso é imediato, com liquidez intradiária. Então você pode vender um monte de ativos em outro país, por exemplo, e digamos que você queira enviar esse dinheiro para os Estados Unidos porque há algum negócio que você deseja realizar. Você pode enviar esse dinheiro instantaneamente. Quero dizer, nem precisa ser enviado de fato. Você pode simplesmente se conectar ao smart contract e comprar, digamos que você queira comprar uma propriedade e precise fazer um depósito em um banco nos Estados Unidos. Você simplesmente envia suas stablecoins e a transação é concluída em minutos. Então você vendeu alguns ativos, obteve seu capital e está no Reino Unido, quer comprar uma propriedade aqui, sabe, já que aquela propriedade ali na esquina está tokenizada e a escritura é verificável na blockchain. Você sabe, basicamente você poderia vender um ativo e comprar nos Estados Unidos, comprar uma propriedade nos Estados Unidos em questão de minutos. Essas são as eficiências de capital que o Ethereum vai possibilitar. Então você tem conformidade programável dentro do Ethereum. Agora, se você vier para cá, há questões de conformidade que basicamente envolvem supervisão manual. Esse é o sistema atual, com relatórios periódicos. Enquanto no Ethereum você tem contratos inteligentes que automatizam tudo, além de recursos automatizados de KYC e prevenção à lavagem de dinheiro. Então, tudo isso vai ser incorporado ao Ethereum e será totalmente automatizado. Isso vai representar uma enorme economia de custos para qualquer pessoa que queira construir no Ethereum. Você tem segurança, certo? Atualmente você tem intermediários, bancos de dados isolados e riscos de contraparte. No Ethereum, você tem confiança criptográfica. Então vai ser um sistema transparente, já é transparente, imutável e verificável, ou seja, uma segurança muito mais aprimorada. Então, atualmente, com a utilidade dos ativos, ela é de propósito único e estática, não vai ser tão utilizável quanto quando tudo estiver tokenizado. Assim, você pode ter propriedade fracionada. Por exemplo, digamos que você tenha um imóvel em Manhattan que deseja tokenizar. Esse imóvel é tokenizado e você pode ter um grupo de pessoas com propriedade fracionada desse imóvel. Isso pode ser composável e programável. Portanto, existe um mundo inteiro de vantagens para as finanças tokenizadas. Se você quiser ler esse relatório, basta acessar a conta do Twitter da Etherealize aqui, vai ser Etherealize_IO. Se você ainda não os segue, siga-os, desça aqui e leia esse relatório. Então, seguindo em frente, você tem esse validador de ETH executando e muitas pessoas estavam tentando criar muito FUD em torno disso. Basicamente, o que aconteceu foi que houve um bug em uma plataforma DeFi que os levou a querer sair voluntariamente. Acredito que eram 700 mil Ethereum. E então a fila de saída disparou. E o motivo da fila de saída é que ela atrasa a quantidade de pessoas que podem sair imediatamente. E você quer ter isso porque deseja um sistema de segurança muito estável. Você não quer uma situação em que, digamos, hoje você tem 35 milhões de ETH em staking e acontece outro evento como o 11 de setembro e metade dos validadores queira sacar instantaneamente, deixando a rede insegura. É por isso que você tem a fila de saída do staking. Ela serve para suavizar a segurança. Se você vai se tornar um validador e vai fazer staking, isso é algo de longo prazo, você vai ficar com o staking lá. E sempre que você estiver na fila de saída, você ainda está fazendo staking. O validador ainda está funcionando, você ainda está ganhando dinheiro. Então, isso realmente não é um problema. Mas o ponto realmente otimista aqui, que eu acho que as pessoas ignoram, é que agora há 30% de todo o suprimento de Ethereum travado em staking, e nós vimos apenas uma pequena quantidade do ETH em staking querendo ser desbloqueada. E o que isso basicamente significa é que os validadores não podem simplesmente sair e despejar. Tipo, amanhã tudo isso basicamente está travado. Leva tempo para desbloquear e não pode ser tudo despejado no mercado de uma vez. E o que isso significa na prática é que o suprimento circulante de Ethereum é na verdade menor do que 120 milhões. Então, você sabe, 30 milhões estão travados. Desculpe, 35 milhões. Então há algo como 85 milhões de Ethereum que estão, digamos, em circulação. Então isso reduz o float, o que torna o ativo mais escasso, né? Ou seja, à medida que a demanda institucional entra no mercado, esse ETH não pode ser vendido rapidamente para atender a demanda massiva.
E assim você acaba com esse cenário de choque de oferta, onde para cada dólar que entra para comprar Ethereum, isso tem um efeito muito mais amplificado no preço, porque o ativo, a mercadoria ETH, está mais escassa, e isso só vai acelerar à medida que os ETFs de staking forem adotados e mais ETH acabar sendo colocado em staking. Então, isso não é uma coisa ruim. Isso é algo bom para aumentar a estabilidade e a segurança da rede. E é algo muito positivo porque aumenta a escassez do ativo, isso reduz o float. E o que é o float, caso você não esteja familiarizado, é um termo do mercado de ações. Basicamente, isso significa quantas ações estão realmente circulando no mercado e podem ser compradas imediatamente. Então, por causa da oferta, como quase 36 milhões de Ethereum estão travados em contratos de staking, eles não podem ser simplesmente retirados instantaneamente e vendidos no mercado aberto. O float do Ethereum é dramaticamente reduzido, o que significa que ele se torna mais escasso. Certo, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo e até a próxima. Cuidem-se.